Vou colocar gravando. Hoje, gente, a gente vai ver parte de gravitação, tá? É uma parte bem tranquila da física, tanto é que a gente vai conseguir fazer ela em uma aula só. É gravitação universal e leis de Kepler, tá? Vocês vão ver que tem umas aplicações bem bacanas em relação a isso. E é uma coisa que cai, né, no Oeste, cai por exemplo, uma federal, uma questão um pouquinho mais complicada, e cai bastante no Enem, tá? Em relação a conceito. Então, é conceitual, tá? Só para vocês verem aqui, a fórmula da gravitação universal, ela foi feita por Newton, e ela tem esse formato aqui, ó. Esse formato aqui, ó. F, Gzão, Mzão, M1, M2 sobre distância ao quadrado, tá? E ela é muito parecida com a fórmula que a gente viu na semana passada, ó. Fórmula da força elétrica. Essa aqui é a força de Coulomb, que ela é o K, Q1, Q2 sobre a distância ao quadrado também, né? E daí, esse aqui é o meme, né? Copia, mas não faz igual, né? O Coulomb olhando a fórmula de Newton, que Newton veio antes, tá? Então, o que aconteceu, gente? Ó, para introduzir nessa parte do conteúdo para vocês, né? Ó, quando Newton ele escreveu então a célebre publicação dele, né? Que seriam as 3 leis de Newton que a gente já viu até agora, ele demonstrou, né? Através do movimento da Lua ao redor da Terra, né? Que acontecia por inércia, que existia uma força que puxava a Lua para o centro. Por quê? Você lembra lá que eu falava para você, né, gente, que para ter um movimento circular, nós temos que ter uma força, certo? Essa força ela vai ser chamada de força resultante centrípeta e, consequentemente, essa força resultante centrípeta ela vai criar uma aceleração centrípeta, né? Que é o conceito que a gente viu lá na dinâmica curvilínea. Então, tem uma força resultante centrípeta, isso vai me dar uma aceleração do tipo centrípeta. Beleza. Daí, o que acontece? Para que a Lua ela mantenha esse movimento com a velocidade constante, né? Ou seja, constante em módulo, seria esse movimento tipo da Lua ela girar ao redor da Terra, ela tem que ter uma força que puxa ela em direção à Terra, né? Que é o centro da trajetória. O núcleo da Terra aqui nesse ponto é o centro da trajetória. E daí, com isso, ele pensou, putz, vou ter que equacionar alguma coisa, né, que relacione essa atração gravitacional. Daí aqui eu coloquei para vocês, né, ó, tal força gerando uma aceleração em sua mesma direção e sentido, que é a aceleração centrípeta, ela modifica a orientação desse vetor velocidade, que é o que está escrito aqui, né? Então, ó, a orientação, se vocês lembrarem, gente, ela representa o quê? Ela representa o vetor velocidade mudando, ó. Aqui ele está com essa direção e sentido. Quando a Lua estiver aqui, ó, ela vai estar com essa direção e sentido. Quando a Lua estiver aqui, ó, ela vai estar com essa direção e sentido. Tanto é que na fórmula de força resultante centrípeta, eu fiz a dedução dessa velocidade, que a gente chama de velocidade de órbita. E eu meio que só joguei a fórmula pronta para vocês, né? Hoje a gente vai entender como que essa fórmula funciona. E se você está lembrado, a fórmula da força elétrica, ela tem os mesmos princípios, né? É uma coisa que foi feita experimentalmente. O que é experimentalmente, prof? Foi feito vários testes, né? Tanto é que esses testes feitos em laboratórios, eles conseguem ser comprovados e a gente chega na formulação física disso, ok? Eu coloquei aqui, né, ó, a evidência de que deve haver uma força apontando para o centro da trajetória, só assim a velocidade ela pode girar, vai ao conto das experiências cotidianas, né? Por exemplo, o corpo com massa cai se abandonado, né? Isso é, a Terra atrai as massas que enxergamos, né? E elas estão caindo, né? E por que ela não cai? Por que a Lua ela não vem em direção à Terra, né? Porque ela tem velocidade, né? Então, se ela tem velocidade, o que acontece? Ela vai continuar essa trajetória. Daí, dentro desse conceito em relação a ter velocidade, gente, o experimento de Galileu é uma coisa muito louca, né? Que significa que ele representa muito isso. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem. Eu vou desenhar ele aqui para vocês. Então, imagina que aqui tem a Terra, gente, ó. Vou desenhar para vocês verem. Ó, aqui nós temos a Terra, tá vendo? E daí aqui nós temos um super canhão, ó. Imagina que aqui tem um super canhão. Se eu lançar um projétil daqui, ele vai fazer o quê? Ele vai vir com uma velocidade e ele vai cair. Se eu aumentar a velocidade dele,
ele consegue ir pegando distâncias cada vez mais longe. Não sei se faz sentido para vocês isso. Por quê? Porque ele vai indo e tendo um alcance muito maior, né? Ó, ele vai alcançando pontos maiores. Vai chegar um ponto, gente, que essa velocidade ela vai aumentando tanto que ele não volta a encostar no solo, ou seja, ele entra em órbita. E essa é a velocidade em órbita que faz com que esse corpo ele consiga fazer o quê? Fazer esse movimento circular. Caso ele não tenha essa velocidade mínima, ele cai em direção à Terra, então ele vai ser engolido pela gravidade. E daí, como conclusão disso, a gente faz o quê? Ó, a gente sabe que a Terra possui massa, a gente sabe que a Lua possui massa. Então, existe uma força de massa com massa que a gente chama de força gravitacional, né? Que é aquela FGzão, né? FGzão. Força entre massas. Massa sempre atrai massa, beleza? Eu coloquei aqui, né? Ó. Se massa atrai massa, como então não percebemos a atração gravitacional entre massas de duas pessoas, por exemplo? E essa é a brincadeira que eu faço com todo mundo em sala de aula, né? Eu pego, eu geralmente faço com piá, porque se eu fizer com menina, a pessoa vai interpretar errado. Mas pega um piá bonitão lá assim, ah, cara, você está sendo atraído por mim porque eu estou sendo atraído por você. Só que o que acontece? Acontece que existe uma constante gravitacional e ela é um valor muito pequeno, né? E para que exista uma atração gravitacional significativa entre massas, o valor da massa tem que ser muito grande. Então, por exemplo, eu sei que o Guilherme está aí, eu e o Guilherme, a gente está se atraindo. Só que essa atração é insignificante porque a gente está muito longe e porque as nossas massas são muito pequenas. E eu acabei de te chamar de frango, porque você está com massa baixa, né? Brincadeira. Mas deu para entender, né? E isso é uma cantada que o pessoal faz muito na internet, né? Ó, se massa atrai massa, por que você não estamos atraindo? Porque a atração é insignificante quando a massa é pequena, né? Ó, eu coloquei aqui, né? Ó, a atração gravitacional, diferente da elétrica, ela é tipicamente pequena. Por isso que a gente fala que a força gravitacional é uma das forças mais fracas da física, né? Apenas são evidentes e perceptíveis, né? Quando pelo menos uma das massas que estão atraindo possui massa muito grande. Por exemplo, a Terra e a Lua. Ou a Terra e eu, né? A Terra tem uma massa muito grande, então ela já vai ter uma atração significativa, né? Eu coloquei aqui, né? Ó, quão grande deve ser a massa para percebermos seu campo gravitacional? Um carro, um elefante, um caminhão, um prédio? Não. Nenhuma dessas massas é suficientemente grande para que se perceba campo gravitacional. Faz necessário uma massa de planetas, estrelas, satélites, etc., né? E isso depende, né, da constante gravitacional que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? E aqui, gente, eu já começo a mostrar para vocês a proporcionalidade entre as massas. Então, olha só que legal, né? Coloquei a primeira proporcionalidade, igual eu fiz lá com a força elétrica. Inclusive, a Manu falou que ela conseguiu resolver uma questão de força elétrica só olhando a proporcionalidade da distância. Muito bom, muito bom. Tá? Então, vamos analisar isso de novo. Ó, gente, coloquei aqui, ó, dois planetas que se atraem com uma força F, né? Lembrando que isso é tudo experimental. Então, eu fui lá e testei isso, né? Com o planeta, né? Não, mas com coisas menores. Mas eu fui lá e tem que testar. Então, o que acontece? Se aqui tem uma massa 1 e aqui tem uma massa 2, acontece a terceira lei de Newton. O que fala a terceira lei de Newton, prof? Fala que se o corpo 1 atrai o corpo 2, o corpo 2 atrai o corpo 1 com uma mesma força. Essa força tem mesmo módulo e direção. Então, vou colocar aqui iguais. E ela tem sentido oposto. Beleza? Fechou? Então, ó, perceba que a força do corpo 1 está para a direita e a força do corpo 2 está para a esquerda. Beleza? Daí, o que acontece se eu aumentar a massa? Lembra que eu estou falando da proporcionalidade da massa. Então, olha só. Se eu aumentar 4 vezes a massa 1, só a massa do corpo 1, ó, eu deixei essa aqui igual. Olha o que aconteceu. A força para os dois aumentou proporcionalmente. Então, aqui eu aumentei 4 vezes. Então, aqui, ó, aumentou 4 vezes. Faz sentido, né? 4 vezes mais força. Agora, olha só. Se eu deixar essa massa aqui 4 vezes maior, e eu pegar uma das massas e eu dividir por 7, fazer ela 7 vezes menor. O que acontece com a força? A força ela fica proporcional vezes 4 e proporcional dividido por 7.
Então, ela vai ficar 4F sobre 7. Por quê? Porque eu aumentei uma massa e diminui a outra. Isso é a proporcionalidade. Perceba que as forças são iguais para os dois corpos, igual acontecia na força elétrica. Força é o tamanho do vetor, então eles ficam vetores iguais. Então, cuida com isso, beleza? Daí eu coloquei aqui, né? Perceba que o aumento das massas provoca, né, um proporcional aumento da gravitacional, né? E a diminuição da massa também provoca essa diminuição da força gravitacional. Então, o que a gente consegue falar, né? Consegue elencar em relação a isso, né? Ó, tem uma proporção direta, né? Diretamente proporcional. Então, a força gravitacional ela é diretamente proporcional à massa 1 e a força gravitacional ela é diretamente proporcional à massa 2. Ou seja, a multiplicação das massas, a força vai aumentando ou diminuindo. Beleza? Olha o exemplo que tem aqui, ó. Considere, então, duas massas abaixo, se atraindo, né, com força gravitacional de módulo F, conforme a figura abaixo. Daí, olha só. Força, massona, massinha. Qual será o módulo da força gravitacional se o valor da massa M dobrar? Então, ó, se aqui for, por exemplo, 2M e aqui eu mantiver o valor de M, a força entre elas vai ser 2 vezes o valor dela, porque eu aumentei com o dobro da força. Faz sentido? Aumentei 2F, aumentei 2F. B, o valor da massa M for triplicado e o da massa Mzinho for dividido por 7. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer o valor da massa M triplicado. Então, ele vai ficar 3M. E o valor da massinha M sobre 7. O que vai acontecer? Vai ser o valor da força vezes 3 dividido por 7. O valor da força vezes 3 dividido por 7. Porque é uma ação e reação, né? Então, gente, sempre vai ser nesse sentido. Multiplica, multiplica, divide, divide. E daí na C, ó, o valor das massas for quadruplicado. Então, imagina que aqui vai ficar, ó, 4Mzão. Oi, pode falar. Só uma dúvida. Uhum. Isso que você está fazendo, essa proporcionalidade, é só quando a distância for a mesma em todos os casos ou não? É. Nesse aqui, eu deixei a distância igual. Daí, o que eu vou fazer? No próximo exemplo, eu vou mexer só com a distância para você ver a proporcionalidade com a distância daí. Fechou? Tá. Mas vamos supor assim, a força dobra conforme dobra o valor da massa se a distância manter constante, né? Uhum. Nesse caso aqui, a distância é constante, né? Eu mantive esse valor constante. Fechou? Uhum. Beleza? Daí aqui, ó, 4 vezes a massona. E aqui vai ser 4 vezes a massinha. Então, ó, aumentou 4 vezes as duas. Então, é 4 vezes 4. A força entre elas vai ser, ó, 16F, 16F. Né? Então, sempre vai ter essa propriedade. Essa observação que a Fran fez é muito importante, tá, gente? Isso aqui, eu estou mexendo só com a massa e com a força. A distância está constante. Belezinha esse exemplo? Fechou? Fechou. Agora eu vou entrar no que a Fran pediu, ó. Vamos analisar a proporcionalidade entre a força gravitacional e a distância. Então, agora a gente vai lembrar que lá na força elétrica, ela era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aqui também vai ser, tá? Então, a gente vai fazer aquela mesma análise. Olha só que legal que eu coloquei aqui no textinho, né? Ó. Diferente da primeira proporcionalidade, não haverá direta proporção entre a distância d, né, entre as massas em relação a ela. Não é diretamente proporcional, ela é inversamente proporcional. Então, porque a atração fica mais difícil quanto mais longe, né? É igual relacionamento à distância. Se você tem um relacionamento à distância, você tem que fazer o quê? Tem que cuidar muito mais, né? Porque você tem que nutrir mais o relacionamento para que ele funcione à distância. Está muito longe, então a força entre vocês tem que ser muito maior. Aí, no caso, é menor porque está muito longe, né? Então, olha só. Quando a distância entre as massas é grande, elas estão bem afastadas, a força é pequena, está muito longe. Quando a distância entre as massas é pequena, elas estão bem próximas, a força entre elas é grande. Claramente, é uma inversa proporção. Eu coloquei a relação aqui para vocês. Olha só o que a gente vai fazer. Então, imagina. Agora, a gente vai deixar as massas constantes, tá?
Então, ó, essa massa M1, essa massa M2. Elas estão afastadas a uma distância D, entre elas tem uma força F. Beleza. O que acontece, gente, se a gente aumentar 2 vezes a distância? Então, se eu aumentei a distância, a força tem que ser menor, né? Você diminui a força. E daí, olha só que engraçado. Quando a gente aumenta 2 vezes a distância, a força, ela divide por 4. Então, olha só que legal. Ela vai ser 1 sobre D ao quadrado. Então, se você lembrar, ó, 1 sobre a distância ao quadrado, que é 2D, ele fica 1 sobre 4 vezes a distância, né, ao quadrado aqui. Então, ele vai dividir a tua força por 4, né, multiplicado por 1/4, que é a mesma proporcionalidade que a gente tinha na força elétrica. Então, eu aumentei 2 vezes, diminuiu o quadrado disso, diminuiu 2 ao quadrado, que dá 4. Vamos fazer mais um exemplo. Ó, agora, gente, o que eu fiz? Eu diminuí a distância, ó. Diminuí a distância. O que tem que acontecer? Tem que aumentar a força. Aumentar, tipo, significativamente essa força. Então, eu vou fazer a continha, ó. 1 sobre D ao quadrado. Então, vai ficar 1. Qual que é a distância? Agora, a distância é distância sobre 3. Tá vendo ali, ó? Distância sobre 3. Então, ele vai ficar D dividido por 3 ao quadrado. Então, ele vai ficar ali, ó. 1 dividido por D sobre... Deixa eu só fazer já multiplicado. Acho que vai ficar mais fácil. Vai ficar, ó, 1. Aqui vai ficar, ó, D ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Conserva o primeiro, inverte o segundo. Então, a força, gente, ela vai ficar, ó, 9 vezes maior. Tá vendo? Ó? A força aqui deu 9F. Por quê? Quando você diminuiu a distância, ficou mais forte. Muito mais forte o relacionamento que está perto. Faz sentido, né? Beleza? Mantive as massas iguais, tá vendo? E com isso, a gente tem a proporcionalidade, ó. Então, assim, ó, a força gravitacional, ela é diretamente proporcional ao inverso da distância ao quadrado, né? Então, esse símbolo alfa aqui, ele significa diretamente proporcional, né? Então, ele seria diretamente proporcional ao inverso do quadrado da distância, né? Esse seria um termo de você escrever, ou a força gravitacional, ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado, tá? Você pode mudar a simbologia, elas representam a mesma coisa. E essa distância, gente, é a distância entre os centros de massa, tá? Porque o planeta, ele é um corpo extenso. Então, é a distância até o meio dele. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem. É a distância até aqui, ó. Ó, esse aqui é o centro do planeta. Esse aqui é o centro do planeta. A distância tem que ser entre os centros. Fechou? Essa distância D aqui. E daí ele fica esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é o gráfico de qualquer coisa, é 1 sobre qualquer coisa ao quadrado. Então, ó, se ele tiver, por exemplo, uma força F com uma distância D, e eu aumentar essa distância para 2D, por exemplo, 2 ao quadrado é 4. Então, divide por 4. A força, ela cai por 4. Se eu dividir a distância por 2, divide por 2, você vai aumentar a força em 4 vezes. Então, ela vai ficar 4F. Seria mais ou menos nesse sentido esse gráfico, tá? É o mesmo gráfico da carga elétrica. Ok? Fechou, gente? Alguma dúvida? Fechou. Uhum. Olha o exemplo aqui, né? Ó, coloquei aqui a forcinha, tá? A gente vai fazer o mesmo exemplo. Agora a gente vai mexer na distância. Ó, considere 2 massas abaixo se atraindo com uma força gravitacional F conforme abaixo. Ó, qual que é o módulo da força se a gente fizer o quê? Aproximar a massa de forma que a distância passe a ser D sobre 2. Então, joga na fórmula ali, ó. 1 sobre D ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre D sobre 2 ao quadrado. Isso aqui vai ficar a mesma coisa aqui. 1... Opa. Vou fazer aqui do lado, mais fácil. Vai ficar 1 sobre D ao quadrado. 2 ao quadrado é 4.
Então, a força gravitacional ela vai ser 4 vezes 1 sobre d ao quadrado. Então, você vai aumentar ela em 4 vezes. Né? Que é o continha que eu fiz ali em cima. Né? Na letra B, ó, o que que acontece, gente, se afastássemos as massas de forma que a distância passe a ser 5 vezes a distância? Então, se aumentou a distância, tem que diminuir a força. Então, eu vou fazer a conta, ó. 1 sobre d ao quadrado. O que que você fez? Aumentou em 5 vezes. 5d ao quadrado. Então, a força ela vai dividir por 25, né? Ó, a força aqui em cima ela vai ficar, força gravitacional vai ser 4F. A força aqui embaixo, ela vai ser F sobre 25. Fechou? Então, cuidado com essa proporção. Cuidado com a proporção. E daí, na letra C, gente, ele fala ali, ó, se a gente dobrasse o valor da massa e o valor da distância. Se a gente dobrar a massa e a distância. Então, vamos fazer a fórmulazinha inteira. Ó, a gente sabe que a massa, ela é diretamente proporcional. Então, o novo exercício, ele ficaria o quê? Ele ficaria, dobrássemos as massas, então aqui ficaria 2mzão, e aqui ficaria 2mzinho. Vou fazer por fora. 2mzinho. Então, ficaria 2mzão, 2mzinho. E a distância eu aumentei 2 vezes, 2d. Então, ficaria que a força, ela vai ser 2 da massa 1, 2 da massa 2. Dividido pela distância ao quadrado, que ficaria 1/4. Então, ó, opa, não fica 1/4 não. Fica 2 ao quadrado. Então, fica 4 sobre 4. Então, a força permanece com o valor de F. Por quê? Você aumentou a distância. Então, a força ficaria mais fraca. Mas você aumentou o valor da massa. Então, ela se compensou. Então, aumentando as massas, dobrando elas, e você aumentar a distância por 2, dá elas por elas. Faz sentido, né? Belezinha esse exemplo? Beleza. Fechou. Daí aqui eu vou colocar 2 observações para vocês, que são as observações que fazem a diferença você saber nesse conteúdo. Né? Olha o que eu coloquei aqui. Ó. Cuidado! Quando as questões mencionam altitude, né, do corpo, deve-se tomar cuidado para verificar, né, o quanto esse aumento influencia na diferença da distância entre o centro, que é uma coisa importante para a fórmula da força gravitacional. Então, o que que acontece? Esse valor aqui, ó, a gente pode melhorar ele. Ele poderia ser um negócio mais ou menos assim, ó. Tem o planeta, certo? E daí vamos supor que eu quero, por exemplo, do corpo que está nessa distância aqui, ó. Esse aqui é o corpo, esse aqui é o planeta. Aqui tem uma massinha, aqui tem uma massona. Ó, essa distância total, que é a distância entre os centros, que é a distância que eu chamei de D, ela pode ser particionada. Por quê? Porque aqui, ó, gente, a gente pode dividir em raio e altura. Então, essa distância D, ela pode ser um raio mais uma altura. E daí ficaria 1 sobre D ao quadrado ou 1 sobre raio mais altura ao quadrado. Tá? Então, tem que só cuidar em relação a essa altura, porque às vezes ele fala sobre calcular a força gravitacional em relação à superfície da Terra. Ou alguma coisa nesse sentido que vai relacionar que essa altura influencia. Ok? Então, essa aqui é uma observação bem legalzinha da força gravitacional, que às vezes pode cobrar algum exercício. Beleza? Ó, coloquei aqui, né? Ó, o objeto, só para a gente ver essa relação, deixa eu até copiar isso aqui para vocês verem. Ó. Vou pegar isso aqui e vou copiar para o outro lado ali, ó, para ele ficar certinho. Copiar. Fiquei tão feliz que vocês estão me vendo. Estão me vendo? Vou ver cara de felicidade. Ó, beleza. Então, olha só. Ó, caso o objeto esteja na superfície da Terra, com uma altitude 0, então aquele H seria 0, tá vendo? Ele ficaria 1 sobre D ao quadrado ou 1 sobre raio mais 0 ao quadrado, tá? Porque a altura é 0. Fechou? Beleza. Daí, nesse caso aqui, ó,
é objeto com altitude zero na superfície que eu falei, né? A distância corresponde ao raio terrestre. Ó, no caso 2, ó, objeto com altura de 2 raios terrestres, né? Altitude 2 RT. Então, essa altura, ela ficaria o quê? Ficaria 2R. Daí, se você fizer aqui, ó, vai ficar 1 sobre D ao quadrado, que seria essa distância total, tá vendo? Ou poderia ser 1 sobre R mais 2R ao quadrado, que ficaria 1 sobre 3R ao quadrado. Essa é a distância que ele falou, né? Ó, a distância entre as massas corresponde a 3 raios terrestres. Então, a força ela fica 3 ao quadrado, inversamente proporcional, então fica 9 vezes menor. Beleza? E aqui eu coloquei, ó, objeto com 3 raios terrestres. Então, lembrando, a distância aqui é a distância total, tá vendo? Então, aqui vai ficar o quê? 1 sobre D ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre o raio, mais a altura ao quadrado, 4R, tá vendo? Então, opa, desculpa, eu coloquei a resposta. Meu cérebro às vezes vai antes que eu estou pensando, escrevendo. Ó, aqui seria o raio, eita. Aqui seria o raio, mais 3 raios terrestres. Daí, no caso aqui, opa, ele daria 1 sobre 4 raios terrestres, que é a mesma coisa que 16, né? Então, a força ela ficaria 16 vezes menor, 1 sobre 16. Fechou? Belezinha, né? Próximo. Eu cheguei na fórmula para vocês, ó. Através dessa proporcionalidade obtida de forma empírica, né? O que é uma coisa empírica? Foi feito em laboratório, os caras fizeram. Inclusive, se você lembra, a primeira aula que a gente teve de grandezas físicas, eu mandei um dropzinho lá. Aquele dropzinho tinha um negocinho chamado balança de Watt. Aquela balança de Watt é uma balança de atração de massas. Pela inclinação do eixo, ele consegue medir a atração entre massas no vácuo. Depois dá uma pesquisada lá para você pegar esse conteúdinho. Eu coloquei ali, né? Ó. Através dessa proporcionalidade, a gente chega no valor da fórmula, que é essa fórmula aqui, ó, que eu estou circulando em vermelho. Então, olha só. A força de atração gravitacional, tá? Ela depende do quê? Ela depende de uma constante gravitacional, que eu chamei de G. Ela depende das massas dos corpos, diretamente proporcional, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Daí, é muito interessante lembrar, gente, que agora não depende do meio. Por quê? Porque ela é gravitacional, ela é do universo. Qualquer corpo no universo, ele vai seguir essa constante gravitacional. E quanto que ela vale? Esse valor aqui, ó. Aqui a unidade está errada, pelo amor de Deus, ó. Ela vai ser 6,67 vezes 10 na menos 11. Qual unidade sairia? Eu vou fazer a unidade com vocês, ó. Isola o G. O G, ele vai ser a força vezes a distância ao quadrado vezes a massa ao quadrado. Então, ela tem que ser Newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Se eu não me engano, na apostila ali está Coulomb quadrado. Coulomb é a carga elétrica, tá? Então, se você isolar o G, você sabe a unidade que ela sai. Ela vai sair em Newton, por causa que aqui tem que estar em Newton, né? Ela vai sair em metro quadrado, porque as distâncias estão em metros e tal quadrado. E ela vai sair em quilograma ao quadrado, porque as massas estão sendo multiplicadas ali. Beleza? Fechou? Esse valor aqui, prof, precisa decorar? Não. Não, você não vai decorar. Geralmente os exercícios vão trazer para você esse valor, porque ele é um valor não é muito usual, tá, gente? Não é, por exemplo, igual o K da elétrica que tem que saber. Esse aqui é um valor que ele vai passar para vocês tranquilamente. E eu coloquei aqui, gente, a semelhança e as diferenças entre as forças da física que a gente viu até agora, né? Que seria a força elétrica e a força gravitacional. Então, olha só que legal. A força elétrica, que é o que a gente viu lá, ela vai ser entre cargas elétricas, que pode ser ou de atração ou de repulsão, seguindo a lei do Fei. Fechou? Beleza. Daí, ela vai ter o valor K dela, que é o quê? Ó? 9 vezes 10 na nona Newton por metro. Opa!
Newton metro quadrado por coulomb quadrado, e tem valor grande, perceba que é uma força elétrica com K grande, né? É uma força perceptível, qualquer coisinha tem força elétrica, né? Daí, ó, apresenta a proporção entre as cargas, porque a fórmula é o quê? K, Q1, Q2 sobre distância ao quadrado. Então, apresenta uma proporção direta com o módulo das cargas, uma proporção inversa quadrática à distância da quadra, né? E depende do meio. Por quê? Porque esse K aqui, gente, o K ele é tabelado. Então, o vácuo tem 1, o ar tem 1, o óleo tem 1, todas as coisas têm 1. Já a força gravitacional que a gente viu hoje, ela é o quê? Entre massas, somente atração, né? O G, vocês viram que o G ali, ó, ele é 6,6 vezes 10 na menos 11. É extremamente pequeno. Então, ela é quase imperceptível com massas pequenas, né? Tanto é que agora vocês vão entender as cantadas de física que eu recebo no Instagram, né? Ah, massa atrai massa. Não, não está atraindo nada aqui, tá? Por quê? Porque está insignificante. Porque a sua massa é insignificante. Poderia mudar caso tivesse dinheiro, né? Concordo? Dependendo do Pix, até tem uma atração. Beleza. Daí, olha só. Tem uma proporção direta com a massa, até porque a fórmula é assim, ó. G, Mzão, Mzinho, sobre D quadrado. Também é inversa quadrática ao centro da massa. E não depende do meio. Por quê? Porque o Gzão, ele é universal. Ele é perfeito. Não tem diferenças em relação a ele. Belezinha o quadro resumo? Faz sentido? Sim. Fechou. Olha lá. E daqui agora a gente vai fazer duas deduções muito magníficas. Então, assim, gente, olha só que legal. Aqui, ó, eu coloquei a força-peso para vocês. Força-peso. Tá vendo? Porque tem, ó, tem um objeto e tem a Terra, né? Fechou. O que que acontece? A Terra atrai o corpo, assim como o corpo atrai a Terra. Então, essa força de atração que a Terra faz no corpo, até agora a gente chamava de peso. Então, o peso é o quê? É a atração que a Terra faz em um corpo. Então, gente, eu posso falar, eu nem vou usar a fórmula, eu vou deduzir aqui para vocês. Eu posso falar que o peso é a minha força gravitacional, que é essa regrinha aqui, ó. Como que calcula peso? Peso é a massa vezes a gravidade. Como que calcula força gravitacional? Força gravitacional é Gzão, Mzão, Mzinho, sobre a distância ao quadrado. Gente, esse Mzão é a massa da Terra, corpo maior. Esse Mzinho é a massa do corpo. Corta a massa do corpo, você fica com a fórmula da gravidade. Gzão, Mzão, sobre distância ao quadrado. Essa é a fórmula de calcular a gravidade. Fechou? Calcula a gravidade assim. Beleza? Daí, o que eu quero calcular com vocês? Vamos calcular esse valor para ver quanto que dá. Então, eu vou pegar alguns dados aqui no meu celular, porque eu não lembro de cabeça. Eu vou procurar aqui para vocês. Qual que é a massa da Terra? Ó, a massa da Terra, pelo Google, senhor Google, ela equivale a 6 vezes 10 elevado a 24 quilos. Coitada, ela está em bulking, né? Ela está comendo bastante. Fechou. Qual que é a constante gravitacional? 6,61 vezes 10 na menos 11. Unidade, Newton, metro quadrado por quilograma ao quadrado. Fechou? E qual que é o raio médio da Terra? Ó, o raio médio da Terra, eu vou colocar aqui, ó, raio médio, para a gente calcular a gravidade na superfície, tá? Ele vai ser 6.350 quilômetros, tá? Só para vocês colocarem a observação, ó, aqui tem que estar em quilos e aqui tem que estar em metros. Então, a gravidade terrestre ela vai ser
a constante vezes a massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24, dividido pela distância ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter que usar o prefixo, tá? Então, aqui ele vai ficar 6.350 vezes 10 elevado à terceira ao quadrado. Eu, obviamente, já fiz essa conta várias vezes na minha vida, eu consigo afirmar para vocês que o resultado ele dá 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tá? Não vou ficar fazendo essa conta, né? Obviamente. Mas perceba, gente, que a gravidade da Terra, na sua superfície, considerando um raio médio, seria esse cara aqui, ó, raio médio, ela corresponde ao quê? 9,81 metros por segundo ao quadrado, que seria uma aceleração, né? E daí, nesse caso aqui, a gente faz o quê? A gente ainda arredonda para 10. Mas perceba como é um valor, gente, pouco palpável. Por quê? Porque depende da distância. Então, qualquer distância que eu mude em relação à gravidade, vai mudar a gravidade, né? Se eu aumentar a distância, diminui. Se eu diminuir a distância, aumenta. Então, isso é uma coisa muito, sabe? Falta tato. Tanto é que, na maioria dos exercícios, a gente coloca esse arredondamento da gravidade para facilitar a nossa vida. A gente fala que a gravidade tem aceleração constante. Por quê? Porque qualquer coisinha muda ela. Beleza? Tranquilo esse cálculo? Sim. Tranquilo. Beleza. Fechou. E daí, olha só que legal. Aqui, ó. Coloquei, né? Ó, a gravidade do planeta, ela vai ser o G vezes a massa do planeta sobre a distância ao quadrado, que é essa observação que a gente fez, né? E daí eu coloquei aqui, olha que observação legal. Ó, a fórmula para a gravidade só vale para pontos fora do planeta. Beleza? À medida que se vai para dentro do planeta, gente, olha só, a gravidade diminui. Porque, olha só, a gravidade está ali. Se você está diminuindo essa distância, teoricamente, você teria que fazer o quê? Aumentar a gravidade. Só que não é assim que acontece. Por quê? Quando você está entrando para dentro do planeta, tem menos massa para dentro dele. Então, se tem menos massa, diminui a gravidade. Cuidado, tá? Cuidado. Porque se você analisar pela fórmula, daria um equívoco. Então, olha só. Se você está entrando dentro do planeta, como se tivesse um buraco muito grande, né? Vou desenhar a Terra aqui para vocês verem. Aqui tem a Terra. E essa Terra ela tem um buraco tipo, muito grande aqui e você está aqui dentro desse buraco. A gravidade diminui, embora a distância tenha diminuído. Né? Por quê? Porque tem menos massa te atraindo para todos os lados aqui. Ok? Cuidado com esse conceito. Eu coloquei ali, né? Ó, semelhanças e diferenças entre força gravitacional e elétrica e a força da natureza gravitacional, com alguns exemplos. Tá? Olha só que exemplo bom. Vou fazer o exemplo 1 aqui e o exemplo 2 aqui. Olha lá. Se um planeta X ele tiver o quádruplo da massa da Terra, ou seja, tem 4 massonas da Terra, e possuir o quádruplo do raio, ou seja, for 4 vezes o raio do planeta, considerando que a gravidade da Terra ela vale 10 metros por segundo ao quadrado, quanto que seria a gravidade desse planeta X? É só a gente jogar. Então, olha só. A gravidade do planeta X, ele vale Gzão, Mzão, sob distância ao quadrado. O que eu fiz com essa gravidade? A constante você não mudou, né? A massa aumentou 4 vezes, então seria 4m. A distância, você aumentou 4r, isso ao quadrado. Então, isola. Então, ele vai ficar 4 Gzão, Mzão. Aqui ele vai ficar 4 vezes 4 dá 16r quadrado. Então, aqui ele vai ficar 4 sobre 16 r quadrado. Daí, a gravidade do planeta X, ele vai dar o quê? 1/4 dessa gravidade aqui, ó. E essa aqui é a gravidade de quem? É o G da Terra. Então, ele vai ficar 1/4 de 10. E esse valor vai ficar 10 dividido por 4, vai ser 5 dividido por 2.
que vai dar 2,5. Então, a gravidade vai ser 2,5 metros por segundo ao quadrado. Eu só vou confirmar isso para ver se eu não sou louco. 10 dividido por 4. Então, quando vocês forem fazer exercícios de proporcionalidade, olha como faz muita diferença a gente saber essa proporção. Então, eu aumentei 4 vezes a massa. Então, a massa do planeta. Então, 4m. E eu aumentei 4 vezes a distância. Só que 4 ao quadrado, então dá 16. 4 sobre 16 é 1/4. Então, ela fica 1/4 da gravidade da Terra. Então, ele dá 2,5. Faz sentido essa conta? Professor, Oi. mas isso é em relação à gravidade da Terra. Uhum. Tipo, se eu for para Saturno, Oi? a gravidade ela vai ser bem baixa ou ela vai ser baixa em relação à da Terra? Ah, isso é relativo, né? Se é alta ou se é baixa. Mas, tipo assim, ó, vamos supor que seja em relação a Saturno aqui, ó. Saturno. Se eu não me engano, Guilherme, a gravidade de Saturno é 26 metros por segundo ao quadrado. Se eu não me engano. Deixa eu procurar aqui, antes que eu fale asneira. Gravidade de Saturno. Quer ver? Daí a gente vai fazer a comparação que você pediu ali. Ó, gravidade de Saturno. Errei feio. Essa aqui é do Sol. Ó, gravidade de Saturno, ela é 11 metros por segundo ao quadrado. Você pediu de Saturno, né? Isso mesmo. Isso. Então, esse planeta X, ele seria 1/4, só que daí eu teria que fazer o quê? Calcular com as grandezas de Saturno. Vamos supor que a gente fez a relação com Saturno, né? Ele seria 4 vezes maior que Saturno e tivesse um raio 4 maior que Saturno. Daí a gente faria a proporção. Porque, tipo assim, ó, se você ler o enunciado, essa proporção é em relação ao raio terrestre. Eu teria que saber a proporção em relação à de Saturno. Faz sentido? Ah, agora entendi. Aham. Para daí a gente saber a comparação, se vai ficar 4 vezes maior, 4 vezes menor. Entendeu? Só que daí a gente teria que ter essa comparação do planeta, com o planeta. Fechou? Fechou, saquei. Obrigado. Fechou. É nóis. Beleza. Fazer mais uma ali. Olha só o exercício 2. Ó, a uma altitude de 3 raios terrestres, a gravidade fica quantas vezes menor? Então, lembra lá. Aqui nós temos, ó, a Terra. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos o raio terrestre da própria Terra. E aqui nós temos uma altura de quantos raios terrestres? 3 raios terrestres. Vamos jogar na fórmula da gravidade, ó. A gravidade, ela é o Gzão, Mzão, sobre o quê? Raio mais altura ao quadrado. Lembrando, gente, que aqui ele desmembrou a distância, porque a distância é essa distância total aqui, ó. Fechou? Então, tem que lembrar disso. Ó, lembrando que a gravidade da Terra é 10, né? A gente faz a comparação. Então, eu não mexi na massa, então Gzão e Mzão fica constante. O que eu faço? Tem um raio terrestre mais 3 raios terrestres. Isso ao quadrado. Joga ali embaixo, a gravidade naquele ponto, né? Chamar de gravidade no ponto. Ela vai ser Gzão e Mzão sobre o quê? 4R, tudo isso ao quadrado. Então, ele vai ficar Gzão e Mzão sobre raio ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Então, a gravidade, gente, ela fica 16 vezes menor. Beleza? Faz muito sentido, né? Daí, olha só que legal, gente. Quero colocar uma observação em relação a perguntas que me fazem na internet, que é muito boa. Ficou alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? Tranquilo. Ó, na internet, o pessoal sempre pergunta para mim assim, prof, existe gravidade nula? Gravidade zero? Tipo assim, um ponto onde não existe gravidade? Fisicamente falando e matematicamente comprovando para vocês, isso é impossível. Por quê? Se você observar o gráfico, esse gráfico aqui, ele é esse aqui, né? Ó, o gráfico, gente, ele é uma hipérbole e ela tende a zero, tá vendo? Ó, ela nunca vai encostar no eixo X. Então, a força de atração gravitacional, ela tende a zero, né?
Então, ela nunca vai conseguir zerar. Por quê? Cada vez que você vai aumentando a distância, esse valor ele vai ficando ao quadrado, né? Então, você vai aumentando a distância, você vai reduzindo esse valor ao quadrado. Então, ele vai ficar sempre 1 sobre d ao quadrado, 1 sobre d ao quadrado, 1 sobre d ao quadrado. Esse valor aqui, ele vai ficar muito grande. Então, ele vai tender a fazer uma divisão de 1 sobre um número muito grande que vai dar 0. Mas ele nunca vai se anular. Então, a pergunta fala assim, existe gravidade nula? Não. Mas existe um fenômeno chamado microgravidade. Então, essa microgravidade seria esse valor de gravidade que não afetaria mais, por exemplo, né, quando você está nos corpos lá no espaço, né? Então, é uma observação interessante para fazer para vocês nesse sentido. Beleza? Beleza. Outra coisa que você pode ter pensado assim agora, professor, os astronautas lá na estação espacial, né? Eles têm microgravidade. Sim. Então, lá no lugar deles, o cabelinho sobe, as coisas eles jogam, fica flutuando, blá. Mas a gente tem que lembrar que eles estão em órbita. Então, eles têm essa velocidade tangencial em relação à Terra. E estar em órbita não tira o fato, né, de que eles têm a microgravidade, né? Embora ele está rodando ali nesse sentido. Então, as coisas flutuam mesmo. Beleza? E para colocar a gravidade na nave, teria que utilizar o sistema do rotor, que é aquele negócio que eu falei para vocês. Eles pegam, por exemplo, a nave e começam a girar a nave em relação ao próprio eixo. Isso cria uma força centrípeta que faz eles ficarem comprimidos na superfície. Então, eles poderiam criar uma gravidade artificial em relação a isso. Beleza? São observações assim que as pessoas às vezes me perguntam, que é muito massa passar nessa aula para vocês. Fechou? Antes de a gente fazer um intervalinho, eu quero colocar 2 conceitos para vocês, tá? Ó, o efeito latitude. Agora a gente vai falar de geografia, né? Latitude. E o efeito altitude, que a gente já conversou. Então, eu vou falar do efeito altitude, por exemplo, que a gente já viu. Então, olha só, gente, que é isso que eu acabei de comentar. A gravidade nesse ponto vale G, que é o raio, ó, esse aqui é o raio da Terra, né? Eu aumentei a distância. O que aconteceu com G? G sobre 4. Né? Eu aumentei ainda mais a distância. G sobre 9. G sobre, sei lá, 16. G sobre 25. Esse valor, ele vai ficando cada vez menor, até ele ter a microgravidade. Nunca vai zerar, tá? Vai chegar no valor muito próximo de zero. Né? Então, a gente consegue comprovar aqui, ó, quanto maior a altitude, menor é a gravidade. E daí vem o termo físico, latitude. Então, vocês sabem, gente, que a Terra, ela não é perfeitamente esfera, né? Ela não é uma bola bonita. Mas sim, ela é uma geoide. Ou seja, isso aqui está errado. Ela é mais achatada nos polos e ela é mais longa na linha do Equador. Até porque ela tem giro. Então, a parte de massa concentrou no centro. E daí, olha só que legal, gente. Colocando aqui para vocês, ó, o raio equatorial, ele é 6.378 quilômetros. Fechou? O raio polar, ele é 6.357 quilômetros. Então, nos polos, o raio é menor, no Equador, o raio é maior. Então, a gravidade com o aumento de latitude, o que é latitude? Começa de 0 e vai até 90 graus. Então, enquanto você está indo na direção do polo, a latitude está aumentando, a gravidade vai aumentar. Por quê? Ó, Gzão, Mzão, sobre distância ao quadrado. Se você diminuir a distância, indo para os polos, o que você faz? Você diminui, você aumenta a gravidade. Inversamente proporcional, ok? Então, a gravidade, por exemplo, lá para cima, no Canadá, que é um lugar que eu quero conhecer, ela vai ser um pouquinho maior que 2,81, né? Ela vai ser lá, 9,81, ela vai ser 9,90, uma coisa assim. No Equador, ela chega a ser 9,75, né? Depende de onde você está ali no globo, ela vai ter um valor de aceleração. Belezinha, gente? Faz sentido? Beleza. Beleza. Vamos fazer um intervalinho?
5, 6 minutinhos, daí já voltamos, daí a gente vai ver as leis de Kepler. Pode ser? Beleza. Deixa eu só... Eu tô muito feliz que eu consigo ver. Oh, ficou mais legal a aula assim, tipo, com a tela aparecendo? Sim, Sim. Sim. Win. Sempre bom ver esse rostinho lindo. Ah, obrigado, obrigado. Tá, então eu vou fazer um intervalinho, fazer um cafezinho e já voltamos. Não vou parar de gravar, porque senão eu vou esquecer. Então, beleza. Beijos.
Voltei. Gente, tem uma dúvida muito boa, que é assim, ó. Ah, beleza, blá, 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 blá. Nós temos a parte de relatividade geral e relatividade restrita de Einstein, que ele fala também sobre essa força de atração dos corpos. Uma dúvida do Guilherme, muito boa. Daí eu falei para vocês que na mecânica newtoniana, né, que é essa mecânica que a gente está vendo, existe uma força de atração entre os corpos. Isso é de Newton, lá 1000 bolinha, né? Muito tempo atrás. O que acontece? Quando chegou Einstein e ele fez essa parte de relação de massa atrai massa, ele descobriu que a gravidade ele é um fenômeno da dilatação do espaço e do tempo. Então, vocês conseguem ver esse GIF que está aparecendo aqui para vocês? Ou não? Está vendo o GIF? Esse GIF que está aparecendo? Esse GIF aqui, ele representa como que o espaço se dilata. Ó, esse aqui vai ficar melhor. Ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir no motoguia. Ó, é como se o espaço, gente, ele fizesse esse movimento aqui para dentro, tá vendo? Ó? Quando nós temos aquela massa lá dentro dele, ele faz o quê? E essa curvatura do espaço-tempo, por ele ter massa, faz com que exista essa atração gravitacional. Então, o corpo ele permanece na órbita dele se ele tem velocidade, ele é engolido se ele tem pouca velocidade, porque o espaço ao redor dele está curvo, que seria uma complementação dessa parte de Newton, né? Que é o que a gente sabe modernamente que funciona. Tá? Então, ó, esse aqui seria uma representação do planeta e como que o espaço se comporta ao redor dele, tridimensionalmente. Muito bom esse GIF aqui. Outro que tem, que é muito bom, é esse aqui, ó. Ó, esse aqui o corpo ele tá girando, ó. Adoro esse site GIF de física. Ó. Esse aqui, ele fala aqui, ó. Quando o corpo ele tá girando, olha como ele vai dobrando o espaço-tempo ao redor dele. Porque o espaço, quando está com um corpo com muita massa, ele comprime. Então, ele fica mais junto. Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas. Eu fiquei assustado. E daí, aqui, ó, ele dá essa comprimidinha aqui, tá vendo? Muito massa. E daí, quando tem dois planetas, né, ele fica assim, ó, esse aqui é o Sol, por exemplo, ó. Olha como o Sol, ele comprime o espaço ao redor dele. Tá vendo? Ó, seria mais ou menos assim, ó. Essa é a representação. E daí, tudo que está ao redor, né, teria essa força gravitacional que a gente calculou ali. Tá? Bem legal, né? Deixa eu parar o compartilhamento. Guilherme, tirei sua dúvida? Tirou. Obrigado, professor. É bem difícil cobrar relatividade no cursinho. Mas é uma coisa que é muito interessante, né? Eu acho muito interessante. Eu também acho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Sou o cordeiro, Jesus é meu pastor. Senhor bendito. Tô com essa música o dia inteiro na minha cabeça. E pra gente finalizar, então, ó. Confirma pra mim se apareceu aí. Apareceu, prof. Apareceu. Essa aqui, gente, então vai ser a nossa aula de lei de Kepler também. Então, a lei de Kepler fala sobre a gravitação. Então, Kepler, gente, foi um físico e filósofo, tudo que você imaginar ele estudava. E ele também fez a lei que estudou o comportamento dos planetas, tá? Né? Ele observou os planetas, ele fez essa dedução, e depois Newton ele conseguiu verificar que ele estava certo, né? Só que Newton fez com continho. Mas a gente sempre relaciona essas três leis às leis de Kepler, né? Que ele teve essa fundamental importância na astronomia lá na época, né? Ainda antes de Galileu, ainda antes desses caras aí que estudaram astronomia, tá? E são três leis. Essas leis são bem fáceis, então as questões teóricas que vão cair, né, são geralmente questões fáceis de assinalar, aquela coisinha mais de boa, ok? Então, olha só, primeira lei de Kepler, essa é a lei das órbitas. Então, o que fala, gente? De acordo com a observação, né, então é tudo com observação, eles tinham um telescópio lá, e eles olhavam o movimento dos planetas. Então, o que fala? As órbitas planetárias, tá? Não eram circunferências, né? Não eram circunferências perfeitas, né? Elas sempre eram em forma de elipse. Então, olha só que legal. Coloquei a lei aqui embaixo, ó. As órbitas dos planetas são elipses com o Sol em uma das posições.
Então, se você observar o conceito ali, ele fala uma das posições de foco. Então, o que acontece, gente? Um círculo, ele tem o centro dele. Qual que é o centro dele? Esse ponto aqui que a gente chama de centro. Quando a gente pega o círculo e puxa ele para fora, esse centro ele se divide em dois, que a gente chama de foco. Seria esse negócio aqui, ó. Foco 1, foco 2. Tanto é que isso é uma das formas de você fazer uma elipse. Você meio que puxa um círculo com como se fosse um compassinho com fio, e você consegue desenhar a elipse colocando em qualquer um desses pontos, tá? E daí o que acontece? Foco 1, foco 2, e eles conseguiram comprovar, então, que os planetas giram em órbitas elípticas, e a estrela aonde esse planeta está girando, ele ocupa uma dessas posições focais. Então, olha só que legal. Nós temos um ponto que é um ponto mais perto, e nós temos um ponto que é um ponto mais afastado. Então, como que a gente chama esse ponto? O ponto perto é chamado de periélio. Olha o nome, periélio perto. E o nome mais afastado, ele é chamado de afélio. Afélio, afastado. E o planeta, ele fica girando isso aqui com uma velocidade bem bonitinha, assim, ó, loucamente ao redor desse negócio. E essa é a velocidade orbital. Fechou? Deixa eu só calcular essa velocidade orbital de novo, só para vocês verem. Lembra lá, ó. A força resultante centrípeta é a força gravitacional. Lembra dessa fórmula, né? A força resultante centrípeta é mv² sobre raio. A força gravitacional é Gzão, Mzão, Mzinho sobre raio ao quadrado. Corta a massa com a massa, vai dar aqui a velocidade de órbita, ela vai ser a raiz, vou cortar esse raio também aqui com esse, raiz de Gzão, Mzão sobre R. Essa é essa velocidade V que eu calculei aqui, que a gente viu lá na aula de dinâmica, tá? Velocidade orbital do meu corpo, ok? Depende somente da massa do planeta e da distância, que seria esse R. Daí, olha que legal! Que legal, gente. Essa velocidade, ela é diferente em pontos da minha órbita. Por quê? Se você for ver, gente, ó, aqui no meu afélio, a distância é tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Essa é a distância do afélio. Tá vendo? E essa aqui, ó, é a distância do periélio. Amém, tá? Então, olha só. Jogando na forma da órbita, ela vai ficar, ó, distância do periélio vai ser o quê, ó? Raiz de Gzão, Mzão sobre D. Fechou? Ou R, né? Vou chamar de R. Ó, a distância do periélio é menor. Então, quanto menos... Meu Deus, o que é isso? Ó? A distância do periélio é menor. Então, o R é menor. Quanto menor o R, maior a velocidade. Então, a velocidade do periélio é maior que a do... Então, quando ele está fazendo um movimento ao redor dessa elipse, quando ele chega perto do meu periélio, que é o perto, ele faz isso aqui, ó. Ele chega numa afélio, ele vai bem devagarzinho. Isso aqui é o planeta, tá girando, tá? Daí ele vai... né? Então, ele fica rápido devagar. Rápido, por quê? Porque muda as distâncias e muda de uma forma acentuada assim, talvez não, mas ele dá uma leve diferenciada, ok? Só vou colocar a relação aqui do periélio, do afélio também, ó. Velocidade do afélio vai ser raiz de Gzão, Mzão sobre R. Então, ó, quanto maior o raio, inversamente proporcional à velocidade. Menor a velocidade. Então, ele vai mais devagar. Devagar. Tranquilo? Primeira lei? E ele continua o movimento por inércia. Fechou? Fechou.
Vamos para a segunda lei. Essa aqui, gente, é a segunda lei de Kepler, e ela fala lei das áreas. Antes era a lei das órbitas, agora é a lei das áreas. O que que acontece? Olha só, nós temos o nosso periélio aqui do lado, certo? E nós temos o nosso afélio, vou fazer de verde, aqui do lado, tá vendo? Periélio, afélio. O que que fala a lei das órbitas? A lei das órbitas, ela fala que o planeta, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Isso seria uma velocidade diária. Então, o que que é isso, professor? Ó, imagina que o meu foco está aqui no planeta, tá vendo? Ó? Tá aqui, ó. Tá ali, o foco do meu objeto. Quando o planeta está aqui no ponto A, e ele vai, por exemplo, até o ponto B, ele percorreu essa distância de semi-elipse, né? Não sei o nome disso. É uma distância de elipse. E enquanto ele fazia esse movimento de ida para o ponto, ele percorreu essa área, que é a área do periélio, né? Ele percorreu aquela área ali, né? Que é a área que ele varreu ao longo daquele tempo. Essa velocidade diária, que ele tem que percorrer áreas iguais, tempos iguais, ele tem que fazer do mesmo lado, lá do outro lado. Então, perceba, gente, que aqui ele fez uma distância D, né? Fechou. Lá do outro lado, essa área 2, que aqui é a área 1, tem que ser a mesma área do afélio. Então, é uma área mais de comprida. Vocês conseguem perceber, ó, que a distância entre o ponto C e o ponto D, que é D2, ela é menor. Ó, a distância 1 é maior que a distância 2. Por quê? Porque a área tem que ser equivalente. Então, eu posso falar que esse corpo ele percorreu áreas iguais em tempos iguais. Então, nesse caso, a minha área A1, a área do periélio, ela é mais gordinha e tem um valor X, sei lá, olha só que ridículo, 10 metros quadrados, nunca vai ser isso, né? E a área 2, ela é mais compridinha, mas ela também, sei lá, tem 10 metros quadrados. Obviamente não é 10 metros quadrados, porque eu estou falando de coisas planetárias, né? Mas é uma relação para vocês entenderem. E daí, no caso, isso dá uma velocidade. Essa é a velocidade da segunda lei, que ela fala que ela tem que percorrer áreas iguais em tempos iguais. E daí vem em encontro com a primeira lei. Por quê? Você percebe que a distância 1 ela é maior do que a distância 2? Então, ó, essa distância 1 aqui, que está em vermelho, gente, ele tem que percorrer no mesmo tempo que a distância outra. Então, aqui ele tem que ter uma velocidade maior. Velocidade de órbita tem que ser maior que a velocidade de órbita. Então, ele vem de encontro. Então, ele tem que andar mais rápido no periélio do que no afélio. Então, ele tem que fazer aquela distância mais, um pouco mais rápido para percorrer áreas iguais em tempos iguais. Faz sentido isso para vocês? Até aqui eu coloquei algumas observações. Olha só que legal. Né? Ora, o planeta varreu área 1 igual a área 2 no mesmo intervalo de tempo. E a gente consegue concluir, então, que o planeta de velocidade máxima no periélio, né? Que é o ponto mais perto do Sol. Isso a gente já sabia, né? Porque o arco AB é maior do que o arco DC. Então, a distância é diferente. Fechou? Isso implica que a energia cinética máxima se dá no periélio, ou seja, porque ele tem uma velocidade de órbita maior quando ele está perto do Sol. Então, ele vai muito mais rapidinho. Né? Ó, sabe-se que, por conservação de energia, essa energia cinética não pode vir do nada nem desaparecer. Essa energia é transformada em energia potencial gravitacional. Portanto, a energia potencial gravitacional máxima se dá no ponto de afélio. Então, gente, como assim energia potencial gravitacional? Nós temos um corpo que tem massa, né? Ele cria um campo gravitacional, então tem altura. Então, no ponto de energia cinética máxima, nós temos energia potencial gravitacional mínima. Porque ali tem uma altura menor. Faz sentido, né? Como se a gente estivesse considerando que o Sol é o chão. E ali, ó, no ponto de energia cinética mínima, nós vamos ter energia potencial máxima. Como se fosse essa relação de alturas.
A gente não viu energia ainda, né? Mas já fica esse conceito para vocês aí depois, tá? Quando a gente entrar na apostila 2, a gente vai começar com a energia. Beleza? Tranquilinho aqui? Beleza. Tranquilo, professor. Sim. Fechou. Continuando lá. Primeira e segunda lei de Kepler. Então, a primeira, lei das órbitas. Segunda, lei das áreas. Terceira, lei dos períodos. Então, gente, a gente tem que lembrar aqui que é período. Período é a letra Tzão, tá? Período é o tempo de uma volta completa. Então, assim, gente, essa lei dos períodos é muito louca. Porque, assim, ó, vamos falar do nosso sistema solar. Então, aqui nós temos o querido Sol. Sol. Vamos falar os planetas. Eu geralmente tenho um macete que é assim, ó. Minha velha, traga meu jantar. Sopa, uva, daí tem Netuno, nozes. Então, aqui nós temos Mercúrio, nós temos Vênus, nós temos a Terra, nós temos Marte, nós temos Júpiter, nós temos Saturno, Urano, que é aquele Uranus, e Netuno. Então, eu sempre lembro desse macete no Jardim 3 que a professora passava, né? Minha velha, traga meu jantar. Sopa, uva, nozes, daí pão, tinha pão no final. Daí Plutão não é mais planeta. Plutão não é planeta porque na órbita dele tem mais coisas do que só ele. Para que ele seja um planeta, ele tem que ser quase esférico, ele tem que ter só ele na órbita dele mesmo, e ele tem que ter um campo gravitacional significativo. A única coisa que ele não entrava era ter só ele na órbita. Então, ele foi desclassificado como planeta e ele virou um planeta não. Enfim, e daí, com essa ordem, o que eu quero que vocês pensem? Todos eles estão orbitando o mesmo lugar, que é a estrela Sol. Então, gente, olha que massa. O período, que é o tempo que Marte... Desculpa, vou pegar Mercúrio. O período de Mercúrio, né, está relacionado com a distância que ele está do planeta. O período de Vênus está relacionado com a distância que ele está do planeta. O período da Terra está relacionado com a distância que ele está do planeta. Cada planeta com a mesma coisa de órbita, né, em relação à mesma estrela, vai ter um período com uma distância relacionados. E olha só que loucura. Olha só. O quociente do quadrado do período da órbita de um planeta, dividido pelo cubo do raio, sempre é constante. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, o período da Terra, que é 1 ano, e dividir, e levar ao quadrado, né? E dividir pelo raio médio de órbita da Terra, isso vai dar um valor. Se eu fizer a mesma coisa para cada planeta, para a mesma estrela, isso vai dar sempre o mesmo valor. É muito doido. Eu vou pegar uma tabelinha aqui para vocês verem, quer ver? Raio de órbita e período. Que seria o período de rotação ao redor da Terra, né? Translação. Ó, vou colocar aqui alguns exemplos só para vocês verem, ó. Então, aqui, ó. Qual que é o período da Terra? Ó, o período da Terra, gente, em anos, eu vou colocar, ó, da Terra é 1 ano. Eu tive que pesquisar isso, pelo amor de Deus. Ó, e qual que é o raio de órbita? O raio da Terra, ele é o quê? Eu vou colocar em unidades astronômicas. É uma unidade astronômica. O que é uma unidade astronômica? A gente sempre pega as distâncias que a gente tem muito bem definidas, né? Então, aqui é o Sol, tá vendo? E aqui tem a Terra, tá vendo? Essa distância entre Sol e Terra é uma unidade astronômica. Então, planetas que têm mais unidades astronômicas estão mais afastados e planetas que têm menos unidades astronômicas estão mais pertinho. Então, se a gente fizer ali, ó, T ao quadrado sobre R ao cubo, ele vai ficar 1 ao quadrado sobre 1 ao cubo, ele vai dar o valor de 1. Esse é o valor que eu coloquei aqui como constante, tá vendo? Agora eu vou pegar... Alguém escolhe um planeta aí para mim.
Vênus. Vênus. Então, ó, vou pegar o Vênus. Ó. O período de Vênus, gente, ó. O período de Vênus é 0,615 anos terrestres, tá? Estou sempre comparando com a Terra. E o raio de Vênus, ele é 0,72 unidades astronômicas. Então, ele está mais perto. Se eu fizer 0,615 ao quadrado sobre 0,72 ao cubo, também dá 1. Por quê? Porque ele está na mesma estrela. Faz sentido? Escolhe mais um planeta, mais afastado. Saturno. Então, vou pegar Saturno. Ó. O período de Saturno, quanto que o Saturno demora? Ó, ele demora 9,58 anos terrestres para dar uma volta completa. Esse é o período de Saturno. O raio de Saturno, desculpa, gente, eu errei, aqui é 26. Ó, o raio de Saturno é 29,6 anos. O período de Saturno é 29,6. O raio é 9,58 unidades astronômicas. Então, ele demora 29 anos terrestres para rodar e ele está a uma distância quase 10 vezes maior. Se eu pegar 29,6 ao quadrado e dividir por 9,58 ao cubo, também dá 1. Focado, não é verdade? Porque essa é a terceira lei de Kepler. Então, ele é proporcional ao quadrado do período e inversamente proporcional ao quadrado do raio. Daí, nesse caso aqui, gente, quanto mais longe, mais demora. Faz sentido? Quanto mais longe, mais demora. Legal? E daí esse meme que é incrível. Ó. Why are they celebrating? Por que eles estão celebrando? Porque o planeta deles completou mais uma volta no Sol. Daí o Alien fala, eu falei para vocês que não tinha vida inteligente no planeta. Por que a gente comemora, né, quando dá uma volta no Sol? Enfim. Olha lá. Vamos fazer esse exemplo para a gente finalizar. Tranquila a terceira lei? Então, olha só como que eles podem cobrar isso de vocês. Ó. Então, ele fala assim, ó, considere que o raio de órbita de um planeta seja 5 vezes, vou chamar de planeta X. O raio do planeta X, ele é 5 vezes o raio da Terra. Fechou? Quantos anos esse planeta leva para completar uma volta ao redor do Sol? Lembrando que eles têm que estar na mesma estrela. Então, esse planeta que foi descoberto, que é o planeta X, ele só tem 5 vezes mais distância. Né? Então, eu vou fazer ali, o t ao quadrado sobre raio ao cubo. Tem que ser igual o t ao quadrado sobre o raio ao cubo. Então, olha só que legal essa relação. Aqui é da Terra, aqui é do planeta X. Qual que é o período da Terra? 1 ano. Qual que é o raio da Terra? Raio da Terra ao cubo. Isso tem que ser igual ao quê? O período do planeta X ao quadrado, tá vendo? Que é o que eu quero saber, dividido pelo raio do planeta X. Olha só, gente, o raio do planeta X é 5 vezes o raio da Terra ao cubo. Faz sentido? 5 vezes o raio da Terra. Beleza. Daí eu vou fazer o quê? Vou fazer a continha, né? Vou jogar aqui, vai ficar 1 sobre raio da Terra ao cubo tem que ser igual ao período do planeta X ao quadrado sobre, 5 vezes 5 vezes 5 dá quanto? 5 ao cubo eu não sei de cabeça. 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. 125 raios terrestres ao cubo. Corta o raio terrestre com o raio terrestre. Pá. Vai sobrar, então, tx ao quadrado. Ele vai ser 125. Então, tira a raiz. Qual que é a raiz de 125? Vai dar 11,1 anos terrestres. Então, esse planeta demora 11 anos terrestres para fazer uma volta, porque ele está 5 vezes mais afastado do que a gente. Faz sentido essa conta, gente?
Então, é sempre uma constante. O valor de t ao quadrado sobre r ao cubo tem que ser o mesmo para os dois. Então, por isso que eu fiz uma igualdade. E daí é só você jogar na fórmula e não esquecer que de cima está o quadrado e de baixo está o cubo. Belezinha? Fechou. Faz sentido para vocês? Daí finalizamos lei de Kepler. Então, olha só. Lei de Kepler, bem tranquilo o conteúdo. Depois eu vou passar uns exercícios. Daí semana que vem a gente vai ver hidrostática na quarta-feira. Daí a gente finaliza a apostila 1, graças a Deus, tá? Deixa eu parar o compartilhamento aqui de tela. Beleza, gente? Alguma dúvida? Gostaram da aula, sim? Porque eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito, muito feliz com vocês vendo a minha carinha também, porque vocês podem ver a minha expressão facial. Eu perco 100% do meu aproveitamento se vocês não verem a risadinha que eu dou depois das minhas piadas. Entendeu? 100% do aproveitamento eu perco. Por quê? Porque daí o legal é a minha expressão. Ainda mais, ó, eu tô com botox, mas, ó, a minha sobrancelha ainda mexe, tá vendo? Beleza, gente? Super natural, prof.